Eu vou dividir a minha exposição em duas partes. Uma primeira parte, bem maior, eu vou fazer uma avaliação estratégica das políticas federais para a Amazônia nos últimos anos. E, numa segunda parte menor, eu vou tocar num ponto que será o ponto sobre o qual se concentrarão meus dois colegas, o Guerra e o Esmeralda, que é a questão, hoje em dia, uma questão bastante polêmica, a questão do Código Florestal e da legalidade ambiental na Amazônia. Eu vou apenas dar uma pincelada para provocar um pouco a discussão que se seguirá. Eu dividiria a política federal para a Amazônia nos últimos 40 anos em dois momentos. Um momento marcado pela decisão militar de reverter o processo de rarefação populacional e de percepção de falta de integração da década de 60, que se seguiu a construção das estradas, das grandes rodovias de penetração na década de 70, o início da política oficial de colonização, do aumento da presença federal. Eu não vou me deter nessa parte. Eu diria que houve uma descontinuidade, uma mudança de modelo a partir da Constituição de 1988, e o que caracteriza essa nova era da política pública, em especial da política federal para a Amazônia, é uma crescente introjeção do adjetivo sustentável. Isso vem tomando forma e sendo inventado ao longo dos últimos anos. Eu diria que para essa política, quatro eram e são as grandes prioridades estratégicas do governo federal para a região. A primeira delas, a questão do ordenamento, e ordenamento no sentido lato. Tanto o ordenamento fundiário, quanto o ordenamento ambiental, o ordenamento do acesso aos recursos naturais, o acesso à madeira, o acesso aos minerais, o acesso às florestas, o acesso à pesca, aos recursos naturais de sumo. Uma segunda questão, que é uma questão extremamente polêmica, que estava subjacente às controvérsias internacionais que colocavam o Brasil na berlinda em função das altas taxas de desmatamento que se observavam na Amazônia desde que se inaugurou um sistema, hoje em dia ainda o sistema mais avançado do mundo em monitoramento de florestas tropicais, a partir de 1988, onde começa o monitoramento sistemático, preciso, científico do desmatamento da floresta. Então, reverter a tendência ao desmatamento elevado e crescente em certos momentos era uma segunda prioridade estratégica dessa política. Uma terceira prioridade é a questão da infraestrutura na Amazônia. De longe, a Amazônia é a região brasileira com maior déficit de infraestrutura em todos os sentidos. Vou me deter em cada um dos pontos. E, finalmente, o desafio de promover a valorização da floresta, de promover uma economia sustentável que gradualmente se contrapusesse ao modelo econômico que se gestou na Amazônia desde a década de 60, caracterizado fundamentalmente pelo desmatamento acelerado, pela exploração de uma vez só, em um ciclo definitivo de madeira, com a expansão da área protegida, baixa produtividade, fundamentalmente baseado na pecuária intensiva. Eu diria que fizemos nos últimos anos, e aqui vou fazer um alerta, não estou me referindo a esse governo, nem a outro governo, eu sou um funcionário público, não sou filiado a partido algum. Acho que, em termos de política para a Amazônia, todos os governos estão devendo, todos estão fazendo menos do que deveriam, todos poderiam e deveriam fazer mais, eu acho que eu deveria fazer mais, mas todos. Não é, absolutamente não se trata de questão, a minha exposição é de fato neutra. Eu diria que tivemos grandiosos avanços em três das áreas. E uma das áreas é ainda, não vou economizar a palavra, um retumbante fracasso. Na questão do ordenamento,
nos últimos 3 anos, nós estamos fazendo uma revolução. Eu considero a política de regularização fundiária, general, a política pública mais importante na Amazônia nos últimos 30 anos. Até recentemente, 96% das ocupações rurais na Amazônia tinham alguma ilegalidade em algum nível. Quase todas elas eram absolutamente ilegais. Quase todas elas eram ocupações em terra pública, e quase sempre em terra pública federal, um pouco em terra pública estadual. Esse caos fundiário gerou consequências extremamente perversas para a região e para a economia da região. Em primeiro lugar, a violência tende a superar a eficiência na seleção dos empreendedores. Na Amazônia, no contexto de indefinição fundiária, acaba prevalecendo o mais bravo, o mais ousado, o mais disposto a usar da violência para assegurar o acesso e o controle da terra pública. A eficiência fica em segundo plano. Uma outra consequência extremamente perversa é que, na falta do ordenamento fundiário, prosseguiu em alta velocidade a grilagem de terra. E a grilagem de terra, além de contrariar frontalmente a lei, tem um efeito econômico extremamente danoso, que é a manutenção constante de um preço baixo de terra. Com o preço baixo da terra, acontece o desperdício dos recursos. A função de produção resultante acaba sendo uma função com baixa incorporação de tecnologia, baixa produtividade, o que perpetua um ciclo vicioso de atraso produtivo da região. Isso aí está se revertendo com terra legal. Eu devo esclarecer que a regularização fundiária não se faz nas regiões, general, onde existam porventura títulos. A regularização fundiária que o terra legal faz está restrita às ocupações em terras federais. Em terras federais não discriminadas e arrecadadas, não é admissível a existência de títulos. Estamos regularizando cerca de 300 mil ocupações, algumas delas com 40 anos de idade. Eu fico muito chateado quando ouço aí vezes na imprensa acusações de estamos legalizando grileiro. O grilagem na Amazônia é um outro fenômeno, é banditismo organizado em larga escala. O grileiro, assim como o incorporador clandestino na cidade, não mora no loteamento clandestino e nem produz o lugar que está grilando. Ele grila para vender e sai fora e vai grilar à frente. O que se trata, a Lei 11.952 está fazendo a regularização das ocupações de quem está produzindo na região, às vezes há décadas. A segunda questão é a questão do desmatamento. Conseguimos, nos últimos anos, avanços dramáticos nisso. A média de desmatamento da Amazônia entre 1996 e 2005 foi superior a 19 mil quilômetros por ano em média, atingindo picos de 27 e 28 mil quilômetros em alguns dos anos. Nós trouxemos isso no ano passado, no último ano de medição, no ano atrasado para o ano passado, para 7.700 quilômetros quadrados, e a expectativa é que esse ano vamos reduzir ainda mais. Essa baixa é uma baixa muito consistente. E isso está profundamente ligado à primeira questão. Por causa da regularização fundiária, existe uma nova percepção da presença do Estado na região. Foi muito comentado aqui pelo general, corretamente, da ausência do Estado brasileiro. Eu diria que, embora o Estado brasileiro ainda esteja ausente na região, está menos ausente hoje do que estava há alguns anos atrás, em função dessa série de medidas de ordenamento. O ordenamento não se limitou à questão da terra, também tivemos um passo significativo no ordenamento do acesso aos recursos madeireiros. O problema na Amazônia é que a madeira toda estava em terra pública, então também na indústria madeireira, o madeireiro mais rico é o madeireiro que avança mais na terra indígena, ou na unidade de conservação, ou na terra pública e tira mais, e não o que faz isso com mais eficiência. Pouco da indústria madeireira era certificada, quase toda predatória, quase toda a indústria madeireira de uma safra só, depois corte raso, pastagem, que é um desperdício em função do valor do recurso que estamos nos referindo. Eu diria que o principal fator para a redução da taxa de desmatamento é a adesão dos governos estaduais à ideia de controlar o desmatamento. Até recentemente, os governos estaduais eram ou amorfos, neutros, ou eram francamente contrários. O governo federal tinha uma política de contenção do desmatamento
e os políticos estaduais, por outro lado, incentivavam o desmatamento até como recurso eleitoral muito importante na região. Isso aí está mudando de uma maneira dramática e é possível que nós tenhamos hoje, no balanço de florestas, mais florestas sendo regeneradas de áreas que foram desmatadas e estão virando florestas do que florestas desmatadas novas. A terceira questão é a questão de infraestrutura. Infraestrutura na Amazônia foi abandonada no Brasil inteiro, todos nós sabemos isso, mas na Amazônia a questão foi dramática. Até recentemente, nas últimas décadas, quase nada havia sido feito. Que eu me lembro aqui apenas o asfaltamento, a pavimentação da rodovia 174, Manaus a Boa Vista, como obra significativa. Começamos a 364 no Acre, mas agora temos uma safra de grandes obras de infraestrutura que são absolutamente fundamentais para a economia da região. A pavimentação da BR-163, pavimentação da BR-319, da 156 no Amapá, então uma série de eixos rodoviários também, ferrovias ali no Mato Grosso, inclusive ligações no sentido leste-oeste. E outro grande avanço é que, ao contrário de obras de décadas anteriores, essas obras de infraestrutura agora estão sendo precedidas de medidas de ordenamento fundiário, criação de unidades de conservação, para que o eixo de uma estrada, por exemplo, não se transforme num gradiente de desmatamento por 2, 3 décadas. Eu diria que o nosso grande fracasso está na tentativa de promover uma economia da floresta. Nisso fracassamos. As experiências de uso sustentável da floresta se limitam em termos significativos às experiências dos extrativistas. Os extrativistas continuam vivendo num nível de qualidade de vida muito baixo, com rendimento ainda não compatível com o papel que tem de mantenedor da integridade da floresta e da produção. Eu li recentemente um artigo do professor Abramovay, de São Paulo, em que ele reclama de que, embora tenhamos avançado no controle do desmatamento, não estamos apontando para um aproveitamento com alta tecnologia da floresta. Eu diria para o professor Abramovay: professor, isso nós sabemos, né? Esse é o problema, isso é ponto de partida, isso não é ponto de chegada. A questão é como você desencadear uma região como aquela, com evidentes problemas logísticos, evidentes problemas locacionais, as bases de um sistema de geração de inovações de tecnologia que, em geral, se favorece da contiguidade com grandes centros. A Amazônia, os cientistas da Amazônia, ao contrário do que se pensa, têm mais recursos do que podem gastar. Todo ano é uma dificuldade para o Ministério de Ciência e Tecnologia para colocar mais recursos. É muito cobrado, tem os recursos, tem à disposição, mas não há pessoal qualificado, interações entre a rede de pesquisa e as empresas da região, e nisso estamos fracassando. Eu sugeriria duas diretrizes estratégicas. Uma primeira, um pouco de atenção com o que eu chamo de tecnologias médias. Muitas vezes se pensa que a questão da Amazônia é apenas você pensar em alta tecnologia, em genética e tecnologia de alta complexidade. É verdade, mas estamos esquecendo que grande parte da produção se beneficiaria de tecnologias que estão disponíveis, que existem e que precisam apenas ser adaptadas. Um outro braço para isso seria, no caso de tecnologias de maior complexidade, que aí temos um grande problema. O que temos de capacidade na área de biotecnologia, por exemplo, está muito centrado no eixo de São Paulo, Campinas, Manguinhos, aqui sul-sudeste, e as restrições locacionais ao deslocamento dessa estrutura de ciência e inovação para a Amazônia são muito grandes. Não é à toa que a biotecnologia do mundo de altíssima competência está praticamente toda localizada na Califórnia e um pouco na região perto de Boston. Muito sensível a fatores locacionais, a existência de uma malha de serviços altamente científicos, altamente sofisticados que não existem na região. Uma proposta interessante seria a gente começar a pensar a questão de ciência e tecnologia na Amazônia como uma questão de aprendizado e convidar parcerias de centros de excelência do exterior para o conhecimento aplicado da Amazônia sob controle nacional e moldando colocando os nossos centros como uma interface de aprendizado, para que pudéssemos galgar rapidamente os degraus de complexidade que nos separam de uma abordagem de ciência e tecnologia com alto nível de sofisticação. Agora eu vou, antes de concluir, eu pediria que me colocasse os slides. Eu vou apenas dar uma provocação na questão
da legalidade ambiental, que é a questão do Código Florestal, vai ser mais discutida pelos meus dois colegas de mesa. Eu considero muito infeliz a decisão do governo em 1996, que foi a decisão de elevar o percentual de reserva legal na Amazônia, no bioma amazônico, bioma floresta, de 50% para 80%. Até então era 50%, o INCRA exigia o desmatamento de 50% para confirmar posse, essa era a lei, de repente isso passou para 80%, foi uma atitude preguiçosa do governo federal, simplesmente alterando a lei ao invés de trabalhar nas complexas, difíceis, trabalhosas raízes do fenômeno, e isso aí colocou em ilegalidade um grande número de produtores e aumentou o fosso entre a situação real dos produtores da Amazônia e a situação que a lei exigia. O resultado disso é um déficit de reserva legal na região extremamente elevado. Nós não temos ainda os dados por propriedade, que seria o tratamento adequado. Aqui eu estou usando uma proxy, né, que é a quantidade de floresta observada por município. Os senhores vejam que ali na fimba da floresta, aquilo ali, a borda externa do arco do desmatamento, aqueles são os municípios, e portanto os produtores, os municípios que têm menos de 20% de floresta. Deveriam ter 80%, né, na maioria dos estados, exceto em Rondônia, deveriam ter 80% e tem menos de 20%. Muitos municípios têm perto de 0% de floresta hoje. Deveriam ter 80%, estão com 0%. No município agregado, isso quer dizer que centenas, milhares de produtores estão em situação de ilegalidade. Quando a gente vê a taxa aí entre 21% e 50%, que também está bem abaixo do que a lei exige, nós temos aí os municípios marcados em azul. Veja que a maior parte da população e dos produtores estava na primeira lâmina. Quanto mais você vai avançando para dentro, maior a quantidade de floresta, mas também menor a quantidade de produtores. Esses, os que têm entre 51 e 80, aí você está vendo que a maioria dos municípios já são municípios em áreas bastante cobertas de floresta, área de pouca estrada, de pouca produção e de poucos estabelecimentos produtivos. Mostrando o grau de ilegalidade que se chegou, de ilegalidade ambiental que se chegou. Ora, eu não acredito na possibilidade de recuperação de reserva legal a esse nível. Por quê? Porque eu não creio que em circunstâncias normais você possa promover uma contração de área produtiva, mantendo a tecnologia constante no curto e no médio prazo, porque isso resultaria numa dramática contração de renda e de emprego. Isso não acontece, nunca aconteceu na história e tende a não acontecer. Daí a necessidade de encontrarmos soluções que sejam, ao mesmo tempo, virtuosas, ao mesmo tempo contribuam para a melhora da qualidade ambiental na região, mas que sejam factíveis, que sejam passíveis de serem executados e que não representem uma contração econômica da região. É essa a provocação que eu deixo aos meus dois colegas que vão abordar a questão do Código Florestal, não apenas no espaço recebido na Amazônia, é uma lei federal, é uma lei nacional, mas em todo o âmbito. Eu acredito que a grande questão nossa é prosseguir com o controle do desmatamento. Eu acho que, inclusive, recuperarmos a reserva legal, onde não temos mais floresta nenhuma próxima, representa pouco ganho em termos de biodiversidade, conservação de biodiversidade, pouco ganho ambiental. O grande ganho ambiental está em interromper o mais rápido possível a destruição insensata e desnecessária de florestas intactas, íntegras e que mantêm o patrimônio de biodiversidade completamente. Eu encerro por aqui e fico à disposição para as perguntas.